Olá, sejam bem-vindos à Roda de Relacionamentos do Jardim Místico. Esse projeto foi criado com muito carinho. A roda gira a partir de um relato, de um caso. E o objetivo é arejar a cabeça, abrir o campo para novas percepções e sugerir técnicas que possam ajudar no processo. A sua participação é muito importante. Caso você queira compartilhar um caso conosco, mande uma mensagem através das nossas mídias sociais ou pelo nosso site. E se você gostar do nosso programa, curta a nossa página, ative as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. A roda, ela aborda assuntos que a gente sempre lembra de alguém que possa estar passando por alguma situação que tem a ver com o que a gente está conversando. Então, aproveita para compartilhar a nossa roda com pelo menos uma, duas pessoas, quantas você achar. A roda conta com 2 profissionais incríveis, o Alexandre Nascimento, analista junguiano, e a Cecília Argentieri, terapeuta radiônica, além de mim, Dani Belov, terapeuta integrativa. Bom, vamos ao relato. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Cecília? Tudo bem. Tudo ótimo por aqui. Tudo bom. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma boa tarde, dia, né? Boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo a gente. Exatamente. A gente está gravando à tarde, o programa ele entra no ar nas segundas-feiras, às 20 horas, né? Então, vamos ao relato? Dessa vez, a gente tem a história de um homem. Esse homem, hoje, ele tem 47 anos. Ele foi casado durante 17 anos. A sua ex-mulher tem 46 anos. E eles têm 2 filhos. Uma menina, uma mulher de 21 e um menino de 10 anos. E o relato dele é o seguinte: eles já estão separados há 4 anos. Eles se falam, tá? Eles mantêm contato. Mas ele viveu um relacionamento muito complicado, muito difícil, e ele escreveu para a gente assim: de uma vida saudável, confortável, com 2 filhos, começou uma mudança brusca de comportamento. Eu trabalhando, ela em casa. De repente, tudo começou a ser deixado de lado. A atenção aos filhos, a divisão de tarefas, assumir o fardo de manter a casa e, ao mesmo tempo, suprir a necessidade de lazer, higiene e educação de meus filhos. Não havia diálogo e, para não chegar ao ponto de uma briga física, eu parava no meio das discussões e cedia para a paz voltar. Ela ia até o fim das minhas energias para conseguir o que muitas vezes era um absurdo aos olhos de um casal, mas era colocado com tanta persuasão que ganhava no grito, vamos dizer assim. Usando de minha convicção de que o casamento era para sempre e usando os meus filhos, que sempre foram o meu ponto fraco, ela me desrespeitava, me enrolava e vivia com uma autoestima, e eu vivia, né, com uma autoestima baixa, querendo abafar e esconder tudo o que acontecia, pois era muito surreal. Como pode um homem se submeter a desrespeito? Assim eu pensava, humilhação, cada vez que ela me via fraco e ela ficava mais forte e bruta. Depois de muito tempo e da separação, que eu realmente percebi que ela estava doente, mas foram momentos muito difíceis. Deixa eu só explicar um pouquinho mais sobre esse caso, tá? Como eu sou astróloga, né, então eu vou entrar nesses pontos que eu acho que são importantes. Ele é leonino, ela é escorpião. Quando ele falou da doença, foi uma doença, ela entrou num processo de dependência química, em um determinado momento, ela se entregou às drogas, aos excessos, ao álcool, muita coisa. A situação efetivamente degringolou depois do nascimento do segundo filho, existe aí um intervalo do primeiro para o segundo, né? E a separação, o processo de separação foi muito difícil, foi muito doloroso, mas hoje em dia, depois que ela se tratou e tal, parece que eles conseguiram chegar a um bom termo. Hoje os filhos moram com ele.
mas ele tem uma relação muito saudável com a família dela, né? Enfim, ele tem esse foco na família. Então, acho que esse é um relato importante, e eu acho que a gente pode começar, e já trazendo aqui os bastidores da roda, o Alexandre me perguntou assim, Dani, vocês vão me botar na Berlinda? E não vai. Mas eu acho que por que é interessante? Porque a gente já fez 2 rodas falando sobre mulheres, né? E o ponto de vista das mulheres, e um dos pontos que o Alexandre trouxe, com muita razão, foi assim, nossa, a gente conhece a história por um ponto de vista. E eu achei interessante esse relato vir depois da segunda roda, porque num determinado momento, a segunda roda falava de um cara, era uma separação, um casal que já tinha se separado 3 vezes, e já tinha voltado, né? E essa era a 4ª separação, e a princípio definitiva, de acordo com a mulher. Então, agora a gente está vendo o ponto de vista de um homem, e num dos pontos da segunda roda que a gente falou foi assim, será que o cara saía de casa para manter a sanidade, para baixar a bola? Lembra dessa consideração que rolou? Então, o que eu penso hoje? Agora a gente está ouvindo uma história de um cara que realmente está contando aqui que, para evitar a briga, ele se submetia. Então, eu achei que foi uma continuidade do nosso processo que tinha tudo a ver. Nosso objetivo aqui é trazer pontos sobre relacionamentos. Então, é isso. Vamos começar? Vamos. Vamos, Alexandre. Eu começo? Tá bom, eu vou fazer isso agora e vou chamar os meninos, tá? Só avisar aqui que a gente está gravando, por favor, cuidado com os barulhos quando sair do quarto, fechar a porta. Tem que acender aquela luz vermelha lá fora. Por fora. favor, já estamos gravando. Hã? A luz vermelha lá fora. Está gravando. Está gravando, não, porque de repente entra, né? Aí tem alguém cuspindo, tossindo. Você tem que avisar, tem que avisar. Tipo, não, agora não. Tomara que ninguém ligue ali, tomara que ninguém ligue a máquina ali, né? Tem uma máquina ali. Entendi. Nossa, gente. Então vamos lá, ó, vou fazer. Então, esse programa de hoje, ele está. Peraí, Dani. Fala de novo, porque quando você falou, sua câmera estava tremendo. Tremeu. Então, esse programa, né, o nosso objetivo é de conversar sobre relacionamento. E eu achei esse caso muito uma boa continuidade, continua bem, fala bem sobre o que a gente discutiu no caso anterior. Inclusive, se você quiser assistir a história da roda da semana passada, as nossas rodas são gravadas, elas estão disponíveis. Então, veja se você gosta e curte. E, enfim, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Quer dizer, está bem dentro do processo, está bem dentro do fluxo. E aí, vamos lá? Cecília, Alexandre? Vamos lá. Eu começo já achando assim, a falta de conversa entre o casal. Né? Tem muita falta de conversa. Ele era um cara que acreditava no casamento, ela também, com certeza, no começo, mas faltou muito uma atenção especial, porque está mais que na cara de que essa moça teve uma depressão pós-parto, né? Na segunda gestação aí, ela teve uma depressão muito forte, com certeza, que foi onde ela começou a gerar os problemas dela, e ela começou a ter problema dentro de casa, no relacionamento dela, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que teve uma falha no olhar, no cuidar, a falta de conversa, de você bater um papo e você conseguir se expor, falar, não estou passando bem, eu estou com algum problema, ou então o marido chegar e conversar também. Né? É uma falta de um conjunto ali, né? Uma dúvida, assim, acho que eu passei batido com um ponto aqui.
Em que momento ele começou a perceber a mudança brusca de comportamento? Assim, como essa mudança brusca? Acordou um dia diferente? Não, essa mudança aconteceu depois do nascimento. Imediatamente após? Porque depois que ele me mandou o relato, eu fiz algumas perguntas para ele. Eu perguntei para ele, mas ela já começou, para entender melhor o relato, eu perguntei para ele, né, se ela trabalhava antes do casamento, se ela trabalhava durante o casamento, quer dizer, fui entender. E em que momento que ele percebeu que ela começou a se distanciar dele e dos filhos, porque o relato dele diz assim, de repente a divisão de tarefas ficou desigual na atenção, e aí ele assumiu o fardo, para ele era um fardo, conciliar o trabalho com a manutenção da casa, as necessidades de lazer, higiene, educação, quer dizer, era ele quem chegava junto no dever de casa, no banho, vai escovar o dente, ele fazia tudo, e ela estava cada vez mais ausente. E dentro dessa ausência dele, até ele perceber a questão da dependência química, foi um processo. E ele, quando conheceu ela já fazia uso de drogas? Não. Bebia socialmente, não. E ela passou... Mas aí tem aquela questão, ela já usava escondido? Não sabemos. Aí não sabemos. Teve uma recaída, aí tem o histórico dela que a gente não sabe, né? De adicção ou de uso de entretenimento que vai aumentar se ela está procurando isso por causa de uma depressão, né? Para compensar. Aí você que tem os envolvimentos dos amigos dela também, né? Que vão receber ela e vai ser um meio que ela já conhece, então. É um meio já conhecido onde isso é praticado. Pois é. Não, o que eu sei da história da juventude dela e tal, é que sim, ela era uma usuária, ela bebia, saía, ia à festa, sempre foi muito articulada, extrovertida e tal, mas não era nada que chamasse atenção, pelo que eu saiba. E assim, eles tiveram um casamento, ele começa o relato dele falando da vida confortável, daquela vida assim que era bacana, sabe? Dos dois, os filhos e tal. Depois, você repara que tem uma distância entre o primeiro e o segundo filho. Não que isso seja um problema, pelo amor de Deus, mas que existe aí uma distância. Não, então, é um marco, tem um desgaste na hora dessa convivência. Quanto tempo durou a vida saudável no ponto de vista dele? Estava tudo lindo para ele, mas em algum momento essa vida dele, ela começou a não fazer mais parte, não se sentiu mais. 10 anos. Mantenedora daqueles valores que ele está relatando que eram os dele. Ou seja, nitidamente um afastamento da gravidade, do centro de gravidade. Né? Uma redução do interesse nela, no mesma coisa que o dele. Ele manteve a ideia e os valores que inicialmente foram apoiados por ela, e ela, em algum momento, o contrato, né, o acordo ela já não estava mais concordando com aquilo. Aí ele está vendo que o mundo dele não se sustenta sozinho, dependia dela, e ela parou de desempenhar o papel. Ela parou de desempenhar o papel, independente da razão pelo qual ela fez isso. Ela parou de desempenhar o papel e o mundo dele começou a ruir. E aí ele começou a catar os caquinhos da expectativa que está sendo quebrada, né? Está ruindo. Aí ele começa a tentar olhar no detalhe. Quando ele vai olhar no detalhe, ele percebe o que ela está fazendo. Você sabe o que eu vejo? Vou entrar para a Cecília depois dar o parecer dela, mas uma coisa que eu tenho muito claro para mim você se lembra é a célula disfuncional, é um núcleo familiar disfuncional. Você tem um núcleo familiar onde cada um tem um papel. Tem um papel, não sei se eu poderia dizer uma persona, mas tem um papel. É a função mãe, a função pai, ou a irmã mais velha e tal. E no momento que ela se ausentou do processo, que ela começou a se distanciar do afeto, da admiração por ele. Porque, pelo que eu percebo, ela perdeu a admiração por ele. Ela simplesmente se desconectou. E aí, o que ele fez? Ele foi e assumiu a função dela. Não que ela tenha, por ser a mãe, que ser responsável pela higiene dos filhos, mas, no caso, pelo que eu estou entendendo, no momento que ela parou de trabalhar, a divisão meio que eles combinaram, pelo menos a minha leitura, é que ela tocaria a casa
e as crianças, e ele estaria ali no trabalho, e eles se juntariam, né, no lazer, nos lugares comuns da relação. Só que no momento que ela começou a se distanciar, ou porque ela começou a beber demais, ou começou a encontrar os amigos, a sair com a turma e tal, o que aconteceu? Ele começou a puxar. E aí tem a questão do diálogo, que a Cecília abriu, né, o programa falando, poxa, cadê esse diálogo, né, que você chega? Aí, pelo que eu estou entendendo, também esbarra num outro ponto que eu acho importante, é a crença, em nome dos filhos que ele ama tanto e daquele casamento que ele entendia que está sempre, ó, como está linkado com o conteúdo da roda anterior, né? Quem tem um casamento tem que durar para sempre. Então, olha a frase dele é usando minha convicção de que o casamento era para sempre. Quer dizer, ele tinha uma crença, ele acreditava na instituição daquela forma. Então, o que ele fez? A família disfuncional. Ela foi saindo do circuito, ele foi esparramando nas áreas que ela deixava descoberta. Ele virou o pai e ela virou a filha adolescente errática. Hã? Ele assumiu a posição do pai, tentando estruturar a vida, e ela assumiu a posição da errática, o contrário, né? Quem desorganiza aquilo. E eu sei dessa estrutura que a própria, a primogênita, o filho mais velho, a menina, que hoje, né, tem 21, ela também, de certa forma, assumiu os cuidados com o irmão menor. Quer dizer, houve toda uma reorganização do núcleo familiar em função desse deslocamento dessa figura materna. Então, olha quanta coisa que a gente tem aí para falar. Um temperamento que vai... E aí, Cecília, o que você pensa disso? Como é que você vê? Eu vejo pelo fato, como aconteceu isso depois do segundo filho, né? Quando nasceu, quando nasce um filho dentro de casa, você sabe que muda toda a estrutura da casa, né? O primeiro ano, pelo menos, os 6 primeiros meses, é bem confuso, né? É bem dinâmico, tem muita coisa acontecendo, dependendo. E então, assim, eu acho que é nesse momento que ela deve ter entrado, com certeza, numa depressão muito forte. E com essa confusão, toda a confusão, né? Mas é um ano bem complexo dentro de uma casa com um bebezinho recém-nascido. E então, assim, ele não percebeu por causa disso, tá? O que estava acontecendo, e talvez nem ela tenha percebido, né? Nem ela tenha percebido o quanto que ela estava com a depressão. Entendeu? Porque tem muitas mulheres que acontecem. Mas vocês entenderam isso como um quadro depressivo? Eu entendo, com certeza, um pós-parto que já veio, é óbvio, né? É um pós-parto que já traz várias coisas, que vão acentuar vários problemas que ela já tinha também, né? Já tinha um monte de coisa ali, mas ele foi tentando, eu acho que foi tão sutil para ele isso, né? É o que o Alexandre falou, foi pegando os caquinhos, mas ele foi muito sutil. Hoje pega um, amanhã pega 2 e vamos que vamos. E aí isso, a hora que ele vê, ele falou, meu Deus, olha que ponto que nós chegamos, né? Então eu acredito que tenha sido muito sutil essa mudança dela, né? Dela não ter percebido, pelo fato do bebê ser recém-nascido, pequeno, tal, tem várias mudanças, né, dentro da casa. E aí chegou no que chegou, tá? Mas é o tal negócio, ela também, eu acredito que ela também não chegou num ponto de falar, não estou me sentindo bem, não estou, né, não se conhecer, né, é aquele tal fato, a mesma história, as pessoas precisam se conhecer em primeiro lugar, para saber o que está acontecendo ao redor dela, e aí eu acho que também falhou muito ali, a parte dele eu acho que ele não foi vendo, né, ele não foi enxergando e foi levando, tá? Eu acho que ele enxergou, mas ele não conseguia brigar com a crença dele. Porque você vê, se o casamento foi um casamento de ouro por 10 anos, se foi um casamento bacana, e a chegada do segundo filho veio coroar esse processo, e de repente a coisa degringolou, eles já se conheciam por 10 anos, mas ele foi não reconhecendo mais a mulher que ela se transformou. Será que isso acontece muito no casal? Será que depois de um certo tempo, casamentos que são longevos enfrentam muitos problemas, né? Casamentos que têm uma vida que tem tudo que atravessa 10, 15, 20. Aliás, o que eu conheci esse ano de pessoas que se separaram com 18 anos de casamento,
18 anos. Foi um número Depois que... 25. Muita gente com 25 anos também é outro marco para se separar. Muito tempo. Eu conheci muita gente. Você falou 25, que é a boda agitada. Porque é muito tempo junto para você renovar aquele projeto, né? Você periodicamente você pergunta, e aí, vamos continuar? Fala, Alexandre. Relacionamentos longos que terminam, tem duas perguntas que são possíveis, né? Ficamos tanto tempo juntos e chegamos à conclusão de que queremos vidas separadas, né? Nem sempre a separação, pode ser um acordo. Sim, com certeza. Pode ser o cume de uma maturidade. Né? Bom, vou botar aqui. Relacionamentos, eles não são tangíveis, né? Acho que já até comentamos isso nos outros encontros. Não existe a instituição relacionamento, não se toca, não se compra, não se passa na vitrine, não. Por isso que a gente fala que todo relacionamento é projetivo, porque cada um tem uma ideia de relacionamento e você tenta os indivíduos para ver se isso se manifesta. Né? Então, a melhor abordagem é aquela do orgânico, né? Você vai testando e vendo o que serve. É como você vê uma roupa na vitrine, na sua mente ela é perfeita para você, mas quando você vai lá e prova, se relaciona com a roupa, aí você descobre que de repente não é bem assim, no corpo fica diferente. Né? E tem outra coisa, no corpo fica diferente para você, mas o vendedor que está querendo vender vai dizer que está ótima, e se tiver alguém com você, vai dizer, não, mas ficou ótima, mas você não se vê na roupa, não caiu bem. Ou seja, aquele apaixonamento que te atraiu entrar na loja e experimentar, né, foi verdadeiro até o momento em que você provou. Quando você provou, você... não era isso. E eu acho que esse é o fator da vida humana, é isso que é a verdade. Porque se forçar o relacionamento com aquela roupa, e eu acho que aí muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora, vai acontecer exatamente o que eu vou dizer. Você vai comprar a roupa, vai botar no seu armário e ela ficará lá por anos. E você vai olhar para ela e nunca vai usar, porque você vai usar outras opções. Né? Quem nunca comprou uma roupa e nunca usou? Por quê? Porque a paixão pela ideia, o namoro, a ideia da roupa é maior do que a verdade da roupa. A verdade dela caber em você. Então a gente negligencia esses pequenos sinais em tudo com que nos relacionamos. Qualquer aquisição, qualquer relação, qualquer encontro da vida, seja na roupa, na bola de gude, na pipa, no carrinho de rolimã, na boneca, no namorinho, na salada mista, qualquer coisa. Tudo é um encontro, tudo é uma relação. Não estamos soltos no mundo, tudo existe um contexto. Então nós existimos relacionados a algo sempre. Né? Dito isto, o relacionamento não existe. Então o relacionamento afetivo, ele não existe de fato. Então, fala assim, eu tenho um relacionamento, você tem que respeitar o relacionamento. Opa, peraí. Tem que respeitar um ao outro, não um instituto relacionamento. Não existe. Esse acordo ele é subjetivo, não tem um acordo relacionamento. Tanto ele não existe que inventaram o casamento para botar no papel. Um acordo que era subjetivo. E aí, quando não está casado, não tem esse acordo, né, esse modelo de acordo, não há relacionamento. Mas quando nasce um filho, parece que o filho dá aí a materialização da ideia de relacionamento. E aí, quando nasce a criança, aquele casal que eram enamorados, agora são ativados por complexos chamado pai e mãe. Né? Você não é mãe até a hora que nasce. Né? Nasceu e agora valores novos tomam você. Quem é mãe sabe. Você era uma pessoa, agora que você é uma mãe, fica outra. Ou uma coisa invade você. Né? Pai também de uma forma diferente, vai ficar também. Bom, a criança parece agora dizer assim, olha, agora o relacionamento se manifestou, estou aqui. E uma segunda criança reforça mais ainda, né? Vamos morrer juntos. Agora temos uma família, né? Temos um primeiro momento com uma menina, depois um segundo momento com a menina. Em algum momento, a mãe dessa família, né, o personagem mãe dessa família, não aceita mais esse papel. E eu não tenho certeza se isso está atrelado exatamente ao momento do nascimento, porque quando dá essa crise pós-parto, logo imediatamente nas semanas seguintes ao parto há uma rejeição, inclusive. A depressão pós-parto. Agora, a depressão aconteceu muito tempo depois,
pode ter sido causado por outras coisas. E a última coisa que eu ia dizer é que é estranho no relato dele, o que me chamou, estranho não, me chamou a atenção é que ele não fala dele, ele não tem a participação negativa de todo o cenário, ele não fala nada, é todo um problema projetado nela, independente do que ela tenha feito. Dessa vez o que eu sinto que ele fala dele, o que eu sinto que ele fala, o que eu percebo dele é assim, ele chegou dizendo, em nome daquilo que eu acreditava, casamento e filhos, meu ponto fraco, eu percebi uma mudança de comportamento, me chamou a atenção ele parar de discutir para que a coisa não tomasse uma proporção épica, quer dizer, ela ganhava no grito, e ele falou que a autoestima dele foi diminuindo. Olha. Quer dizer, ele está falando de um relacionamento abusivo, gente. Porque assim, ela tem um direito, de repente, a pessoa, num relacionamento, ela tem um direito de chegar e falar, a qualquer momento, de dizer, olha, eu estou em dúvida, eu não estou feliz, mas no momento que eu quero ganhar no grito, mesmo que ela tivesse razão, mesmo que a admiração dela, assim, mesmo que ela tivesse todos os motivos, perdeu a admiração, ele está ali todo dia ele faz tudo sempre igual, né? Me sacode às 6 horas da manhã, então ele vai lá, cumpre o papel de trabalhar, ela está perdendo o desejo, está perdendo o tesão, também não está se relacionando bem, e são hipóteses, né? Conjecturas que não tem exatamente a ver com o caso dele, mas que o caso dele permite que a gente bote a nossa imaginação para funcionar, né? Se o objetivo da roda é arejar, vamos arejar. Então, assim, tem o lado dela, que foi perdendo a admiração, teve o segundo filho, não sei em qual contexto esse filho vem, se vem para salvar o casamento, se ele foi uma gravidez... desejada. Hã? Desejada até, né? Porque desejada. A menina, o movimento... Ela já está na cabeça dela ciente, fala, não vou ter mais filho, não quero mais, e deixar, né? E, de repente, acabou que abalando a estrutura dela. Vai lá saber o que ela pensava. Exatamente. E aí, exatamente, vai saber exatamente o que ela pensava, mas contra fatos não existem argumentos. Se você tem uma estrutura organizada, porque o casamento ele não é tangível, como o Alexandre disse, ele é um contrato, estão pegando uma subjetividade, estão colocando no papel, inclusive, porque para se desfazer o casamento, para que fique claro o que é de cada um. Então, eles, no caso, foram casados, né? Eles tiveram aquela família mesmo ali, tradicional. Isso. Uhum. E, de repente, ela foi perdendo a admiração. O que faltou nesse casal? Conversa. Não, assim, ele falou uma coisa que me lembra muito alguns relatos que eu tenho de pessoas, de mulheres. Aí é uma coisa que gente, me corrijam se eu estiver errada. Existe eu falo pela alquimia, né? A Alexandre entende, Cecília também. O homem, na astrologia, ele é o sol. O sol, ele nasce e se põe todo dia. A mulher é a lua, ela é de fases. Nós somos hormônio puro. Então, a histeria, muitas vezes, o desespero, não que a gente não possa se educar, obviamente, mas vem muito da mulher. E o homem é uma coisa mais assim, tem um outro perfil, né? Os homens são de Marte, né? As mulheres são de Vênus. Mas você não acha curioso que nesse... Não, essa mulher ela vai se descontrolando. Quantas mulheres não se descontrolam na relação? Porque elas não conseguem argumentar sobre aquilo que elas não sabem. O canal simples de comunicar. Você está entendendo o que eu quero falar, Alexandre? De repente, essa mulher está perdendo admiração pelo cara arroz com feijão, que trabalha, que já não representa mais uma mudança, que não desperta mais nela desejo. Ela vai encontrar aí, de repente, nos amigos uma carta de alforria, daquela vida familiar que absorve e tal. E, de repente, quando ela chega pelo relato dele, ele tinha que calar a boca porque ela ganhava no grito. E a estima dele ia diminuindo. Olha o processo. Se ele estivesse numa sessão comigo, eu iria perguntar sobre como era a relação com os pais dele. Porque eu estou vendo um homem aí com uma preocupação tipicamente do feminino, que é a manutenção da família. Uhum. É um homem com um aspecto... E ela com um aspecto Peter Pan, buscando diversão, digressão, fugindo dessa
formatação que vem dele. Né? A preocupação dele também era grande com o casamento, né? Então, essa preocupação do casamento com a casa é uma preocupação do feminino. Geralmente as mulheres vêm com essa preocupação, né? Não, ele diz assim, ela ia até o fim das minhas energias para conseguir o que muitas vezes era absurdo aos olhos de um casal, mas era colocado com tanta persuasão que ganhava no grito. Usando da minha convicção de que o casamento era para sempre, usando os meus filhos, que sempre foram o meu ponto fraco, ela me desrespeitava, me enrolava, e eu vivia com a autoestima baixa, querendo abafar e esconder tudo que acontecia, pois era muito surreal. Então, assim, esse é um aspecto que eu vejo, assim, é muito sério, porque numa relação, quando você tem uma pessoa, quando existe esse desrespeito, quando um não se escuta, quando você não valoriza a pessoa com quem você está, um acaba adoecendo. Sim. Adoecendo. A estima vai lá embaixo. Você passa a não confiar mais em você. Estou errada? Não, de jeito nenhum. Mas você percebe que os dois estavam doentes aí, né? Nessa relação. Os dois estavam doentes. É que talvez ela tenha demonstrado, ou então aflorou muito esse problema dela depois do nascimento do menino. Que com certeza veio tudo para fora. Né? E acabou que ela falou assim, ela largou mão, em vez de... É o tal negócio, a gente não tem... Num casal tem os dois lados, né? A gente está tentando ver o lado do... porque quem passa o relato pra gente sempre acaba se colocando num papel de vítima, né? De, olha o que estava acontecendo comigo, tá? Mas e aí o lado dela? O que será que estava passando? O que aconteceu? Né, nesses 11 anos que ela teve essa menina aqui, o que estava acontecendo nessa vida? Né? Tem falta, a gente não tem argumento aqui, né? Mas assim, é bom a gente saber o que tá, né? Falar, conversar. O que realmente falta é a conversa e as pessoas se conhecerem. É isso que falta. Quando você entra num lugar desconfortável, você fica na defensiva, nem sempre a conversa é a forma que você vai escolher, porque quando você conversa, você se expõe, né? E aí você fica mais frágil. Então, quem está na posição de vítima vai recludir, né? Vai se proteger, né? Você vai tentar não olhar, né? Não vai tentar não escutar. Então, provavelmente, ele com esse comportamento que ele herdou de um relacionamento anterior, ou provavelmente dos pais, ele foi muito complacente em nome de um grande valor, que é a família. Ele pode ter vivido uma família bem, e aí está com aquilo, né? Ou ele viveu numa família falida, ouvindo os dois, do pai e da mãe, dizendo como seria o melhor, que a culpa é do outro, e ele vingando a família. Agora eu vou fazer uma família diferente, eu vou provar para meus pais que eu consigo fazer. E aí ele tem essa missão dentro dele. Só que muitas vezes, novamente, a projeção é maior do que o respeito do outro, né? E aí, independente do que ela foi fazer, ela não estava mais concordando com aquilo. Então, sobre o ponto em que me chamou a atenção também, esse ponto em que fala que ela manipulava ele, essa manipulação dela, e somando um pouco com o que você falou de aspectos de pessoas de escorpião, isso traz também esse sentido, né? Essa manipulação pode estar aí nela alguma coisa que precisa ser observada, né? Alguma bipolar. Na linha junguiana a gente não olha muito essas definições, não, tá? Isso geralmente vem da psiquiatria, porque é uma forma de você encaixar a definição de uma doença para um remédio, fazer uma relação. É isso, então toma isso. É isso, toma isso. Junguiana a gente não olha isso, é um espectro, né? Um espectro entre neuroses até uma coisa mais crônica, né? Uma coisa mais crônica que pode até a esquizofrenia. Então, uma linha, né, de graduações de diferentes tipos de doenças psíquicas, né? Então, ela apresentando uma característica de manipulação, coisas que são apresentadas também em jovens, para convencer os pais a fazer as coisas que os pais, a princípio, não concordam. Né? Vou atentar sempre para isso. Está muito claro para mim ele assumir a posição central da família como organizador da família, que é um comportamento geralmente observado no feminino, maternal, né? Aspectos de maternagem, né? Organização, estrutura e manutenção da instituição familiar, cuidando, se preocupando com os filhos e colocando ele, né? Colocando a família como sendo afetada por uma membra da família que está errática. Ela não está mais colaborando, ela não está mais indo em direção à família, ela está destoando da família, ela está se tornando a ovelha negra.
né? Ele está gritando isso. Olha só, tem uma família, todo lado certo, é ela que é errada. Né? Então, essa pessoa aí, ele está passando por isso, e eu não estou de forma alguma invalidando o que ele está passando. De fato, é um relato, a gente acredita que é o relato que ele acredita é o verdadeiro, né? Porém, ele está vivendo exatamente a frustração pela quebra da expectativa. O que eu sei hoje, depois de 4 anos, é que ele tem uma outra forma de enxergar, ele ampliou o campo de visão dele. Ele teve um amadurecimento emocional expressivo, porque ele realmente se confrontou com as crianças elas caíram por terra, e ele teve um outro processo. Bom. E ela também, no final das contas, teve uma cura. Né? Ela foi uma catalisadora, mas hoje em dia ela está num outro movimento. Mas durante esse encontro, o que me chama a atenção é a disfunção do núcleo familiar, onde um deixa de fazer um papel e o outro naturalmente assume aquela função. Isso é um ponto. A outra coisa que me chama a atenção é a histeria, desculpa, entraram aqui, a histeria do feminino. Não estou dizendo que toda mulher é histérica, pelo amor de Deus, tem mulheres incrivelmente equilibradas, maravilhosas. Isso não tem homens histéricos, isso acontece. Mas é normal. Mas, assim, o que eu escuto bastante, isso não no meu consultório, porque eu não atendo tantos homens, mas entre os meus amigos, às vezes assim, pô, eu estou de saco cheio, não dá para conversar. Às vezes ela só berra. E eu acho que ele viveu essa dificuldade muito grande. Ele não queria perder a família. Ele não queria separar. O foco dele era muito forte, né, em relação ao casamento, né? Ele era muito forte. Ele salvar de qualquer forma o casamento dele, e até achando que ele ia continuar, não, eu vou continuar, seja qual for o problema, eu tenho que passar por isso. Que com certeza é um espelho da família dele, né, de como ele viveu. Né? E talvez da onde a estrutura dele, que ele veio de uma família organizada, que ele veio de um lugar tradicional, que aquilo era um valor impregnado na sociedade, da onde ele vem, da história dele, né? Então, também do desejo dele como indivíduo. Ele entendia, por ser bem-sucedido, ter uma família normal. Uma família que ele considerava naquele molde. Só que hoje ele aprendeu que com 47 anos e divorciado, ele também pode ser um cara bem-sucedido. Mas ele se transformou. E assim, quando a gente fala das mulheres que trazem, e o próximo relato, vou ver se eu trago para vocês, parece que é uma história hollywoodiana, assim, uau, de litígio, muitas questões, mas as mulheres, elas falam muito, né, da dificuldade de dialogar do homem, e ele está dizendo, eu calava minha boca para não ter que brigar mais. Ela era bruta. O que ele quis dizer com que ela era bruta? Ou seja, ela ganhava no berro. Ela era visceral. Visceral. Ela estava recusando a oferta dele dessa estrutura familiar. É muito, eu acho que não sei se ficou para mim, mas para mim ficou bem claro que mudou os papéis aí, né? Ela fazia o papel de homem e ele de mulher, porque ele estava preocupada com a instituição, com o casamento, e ela grosseira, né? Um jeito agressivo. Lá, não, você está falando do homem, mas você está falando do homem de antigamente, né? Porque ela, inclusive, era quem ia sair para beber com os amigos e ele ficava em casa tomando conta das crianças. Então, isso aí já mostra isso. Né? E em algum momento ela aceitou ele assim, né? Ela sabia que ela era diferente, né? Isso não é uma coisa pontual que aconteceu. Isso já deve ter acontecido antes de maneiras mais leves e se intensificou depois. O que me chama a atenção... Você falou... Perdão. Fala, eu te interrompi porque você falou, ela aceitou ele assim, ela não aceitou. Ela não aceiou. Porque ela simplesmente perdeu a admiração por esse homem. Não, eu estou dizendo que ela aceitou lá no passado. Porque tem uma história prévia, ela aceitou lá no passado. Mas quando ela aceitou no passado, quando ela tinha, se eles casaram, se eles ficaram com 17 anos, eles tinham 20 e poucos anos quando começaram a namorar, você tem todo um romantismo, você tem todo um olhar desconhecido. Gente, 10 anos, 11 anos de casamento,
tem um impacto, não tem? Ninguém fica obrigado com ninguém 15 anos, entendeu? É muito difícil sem dar problema. Então ela entrou na loja, ele entrou na loja, provaram-se as roupas e as roupas couberam, né? Os chinelos couberam nos pés. E aí a gente pode andar juntos. Houve esse acordo lá no passado, mas isso depois deixou de ser verdade, porque a vida é dinâmica. Ela não fica parada numa foto do passado. As pessoas eles engordaram e não deram conta que eles engordaram e a roupa não estava servindo mais, entendeu? Exatamente. Opa, Exatamente. Né? A roupa não está servindo mais, é bem isso, né? Mas isso deve ter acontecido muito sutilmente. Eu acho que é aquele negócio, vai engordando aos poucos, né? Bem pouquinho, né? Foi engordando bem pouquinho. Nossa, a roupa não está servindo mais mesmo, não tem jeito. Mas aí a crença, né, como a Dani sempre fala, a crença de que tá tudo bem, vai se resolver, vai tudo bem, vai esticando. Vai. Até uma hora que você olha assim, nossa, eu tô longe, não era isso. Mas eu costumo dizer muito isso, que começa a se varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? Aí chega um determinado momento, esse tapete levanta de tanta sujeira que tem lá embaixo. Né? Mas é o tal negócio, é um papelzinho, é um grãozinho, uma poeirinha, não tem problema, vai levando, e aí vai chegar um determinado momento, que é a falta do diálogo, de sentar e falar como que tá, o que está acontecendo, e o principal é da pessoa se conhecer. Isso é tão notório isso, o quanto que as pessoas não se conhecem, o quanto que elas não conseguem falar do seu próprio eu ali, né? É muito difícil isso. Muito difícil. Não, enquanto você se submete, mesmo que também você se conheça, mas o quanto você se submete em nome de uma crença. O quanto você se submete. Quer dizer, aquela crença assim, nada a ver com o que ele está falando, mas eu escuto bastante. Eu atendi há pouco tempo uma pessoa que fez terapia comigo, não sustentou, e ela me disse, porra, eu estou me separando agora, Dani, eu tenho 47 anos, será que eu vou conhecer alguém? Quer dizer, muitas vezes ela pensou na possibilidade de manter um casamento para não ficar sozinha. Acabou o casamento. O cara saía rotineiramente, comia prostituta. Ligava, transava, ela pegou alto nível, não tô, tipo, uma pessoa também bem sucedida da área da saúde, falava, cara, o que vai acontecer comigo? Eu olhava para ela e eu dizia, mas você aceita que esse cara, que o seu marido, para você é ok que ele saia e fique com outras mulheres? Claro que não, Dani. Isso é mais comum do que a gente pensa, tá? Até que ponto, dessa criança que você pode ficar solteira para o resto da sua vida, você vai preferir viver uma relação que não te preenche? Quer dizer, a pessoa pode se conhecer, mas o que você se submete em nome daquilo que você... da crença do medo. Às vezes, relacionamento é mais do que amor. É verdade. Muitas vezes, eu acho que amor não segura relacionamento. Amor não tem filho, nem amor. É uma sociedade, né? Ela começa com o ensaio, que são os namoros e os anos iniciais, depois que nasce o filho, vira um instituto. Né? Tem uma empresa ali, que agora os dois têm que dividir tudo para cuidar daquele ser que nasceu. Ali você tem um outro tipo de relacionamento, que às vezes é sustentado sem amor. É em virtude dos filhos. Isso é muito comum. E aí o cara vai encontrar relacionamentos fora. Né? Lembra que antigamente tinha um nome que foi inventado para isso, que era desquitada, separado de corpos? Na época dos meus pais eu vi esse termo, até recentemente eu ouvi alguém falar isso, alguém do século passado. Separação de corpos, né? A pessoa vive para manter o instituto da família, mas não tem um relacionamento afetivo, mas tem ali uma irmandade, uma sociedade para se manter o local comum para os filhos, a educação dos filhos, a proximidade, e aí eles têm relacionamento fora do âmbito da visão um do outro para não afetar os filhos, né, aquela imagem que os filhos têm dos pais, e eles mantêm vidas separadas, distintas, buscando a sua realização afetiva, mas a instituição família é preservada. Isso ainda existe até hoje, né? Sim, com certeza. Também tem uma coisa, né, Alexandre? Eu vejo assim, enquanto que tem um casal vivendo numa boa, eles estão ali presentes, os dois, certo? Vivendo, tendo um relacionamento, tendo um casamento. A partir do momento que nasce um filho ali, o que vem à tona?
vem a criação, né? Vem como você foi com seu pai, com a sua mãe, como que seus pais foram com você. Então, vem à tona, assim, são os 4 avós, né? Entram na relação junto com essa criança. Então, aí o pai, porque eu quero criar desse jeito, a mãe, não, porque eu quero criar assim, porque minha mãe fazia assim, e aí começa essa disputa também, né? Tem isso, tem isso. Então, eu falo que a hora que nasce a criança ali também, ela ajuda bastante, ela complementa muito, né? Não é só a criança, mas vem uma carga por trás dela muito grande. Você está falando sobre crianças, e eu quero puxar um pouco dessa história. Esse menino, o mais novo, ele sofreu um impacto muito grande com a ausência com essa composição. A gente, né, os filhos, eles absorvem tudo da casa. Então, pais descontrolados refletem e reverberam em filhos altamente prejudicados. Sim, com certeza. Hoje eu atendi uma pessoa lá no consultório de manhã que ela tem 26 anos e ela tem um filho de 3. E eu já atendi, eu conheço essa menina, essa mocinha, desde que ela tem 18. E ela, de vez em quando, há muito tempo ela não ia no consultório. Há uns 4 anos ela não ia lá no meu consultório. E hoje eu perguntei como é que estão as coisas. E ela me disse, e eu perguntei claramente para ela, né? Estava fazendo o mapa dela, eu falei, ele te bate? Ela falou, agora menos. Eu falei, como assim? Não, a última vez não tem muito tempo, ele pegou e socou. Onde eu estava sentada e eu estava com o meu filho de 3 anos no colo. E eu olhei para ela e disse, bom, e aí? Então, você imagina, isso é um ato de violência física, né? Dar um soco numa cadeira. Agora, a gente tem abuso moral, a gente tem a palavra, ela pode doer mais, às vezes, até do que uma pode. Agora, imagina você crescer num ambiente onde um dos dois ou os dois berram, se distratam. O que acontece com esse núcleo familiar? Então, assim, quando a gente monta um núcleo, que é orgânico, como a Alexandre falou, não tem como ter controle, não dá para você ter protocolo e apólice de comportamento. Isso não existe. Na geladeira, a função da Dani a função da Alexandre a função da Cecília Não, você pode ter um acordo, mas a gente está crescendo, a gente está amadurecendo. Existe hoje um tipo de educação positiva, que leva em consideração a fase das crianças. Mas quando a gente vê um relato desses, você vê que é um cara que está falando claramente sobre o temperamento de uma mulher muito difícil, dominante, que tem a ver com a roda da semana passada. Pessoas que têm um temperamento dominante entendem as suas verdades como absolutas e não dão espaço para o diálogo, para o ponto de vista do outro. Existe um casamento entrando num processo de deteriorização, que acontece porque todo casamento que ele dura um tempo tem desgaste, não tem como fugir desse desgaste, é melhor encarar e tentar renegociar do que fingir que ele não acontece. Acho que o próprio Jung diz isso, que tudo que você bota para debaixo do tapete uma hora volta para você e te assombra, não é isso que ele fala? Que você não pode... mais ou menos isso. E aí, e as crianças, quando crescem nesse ambiente, depois você não sabe por que o seu filho está berrando com você no meio da rua. Por que o seu filho está te desrespeitando. Então, é um círculo vicioso e infernal. Mas os atores disso, a agente disso, são as próprias pessoas, né? Por isso que é muito importante a educação emocional que a gente falou no primeiro episódio. Ainda há tempo, né? Não adianta passei da idade, não existe isso. A educação emocional, enquanto você não fizer essa higiene de si mesmo, né? Quem não está preocupado, nem todo mundo, não estou falando genericamente todo mundo, mas a educação emocional foi dada por quem? É só cada um fazer para si mesmo a pergunta: com quem que eu aprendi a me relacionar afetivamente? Você vai ver que ou foi na escola lá religiosa que você estudou, foi na sua família, se nenhum desses dois foi na rua. Então, os seus valores podem estar transitando sem nenhum apoio, eles estão transitando muito, variando muito de lado a lado. E quando isso acontece, mostra uma desestrutura no eixo personalidade e ego.
E é por isso que, às vezes, você tem essas pessoas, às vezes, que são caracterizadas como bipolares, ou, às vezes, elas são sociopatas, né? Ou psicopata, que é a mesma coisa, mas, assim, aí você tem esses movimentos de temperamento, né? Essas coisas psíquicas vão se manifestando exatamente porque a pessoa não tem um núcleo bem formado, um ego estruturante, capaz de dar endereços dentro de si para essas coisas. Aí você é acometido de ansiedade, acometido de depressão, porque se o local que você está não é bom, seja fora, seja dentro de si, você vai recuar da situação que está se apresentando. E quando você recua para dentro, você pode ir para lugares sombrios, como a Dani falou, ou você pode ir, às vezes, para um caminho de depressão, que é um caminho de memórias do passado, visita do passado, né? Às vezes você vai para uma memória do futuro, que é a ansiedade, que aí algumas pessoas vão ser caracterizadas com DDA, enfim, todas essas coisas que tem as pessoas muito ativas. Ai, ai, ai. TDAH, né? TDAH. TDAH, TDAH. Isso. O H é hiperativo. Pode ser só o TDAH. Cia, chega muita gente, muito tratamento para você, que envolve filho, crianças que estão com problema de comportamento? Todas as mães. Nossa, todas estão com todos. Para dizer a verdade, o que está acontecendo? A primeira coisa que eu faço aqui é tratar as pessoas com os pais. Tá? Por mais que não, o que acontece? O primeiro tratamento que eu faço é pai e mãe, né? Para a gente conseguir detectar. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu sou super de boa com a minha mãe, com o meu pai, e a gente acaba detectando detalhes, umas coisas assim muito sutis. Nossa, nunca imaginar que isso estava me afetando tanto no meu relacionamento, tá? Atendi até ontem uma pessoa exatamente assim, ela estava completamente um problema seríssimo no relacionamento em relação ao pai dela, mas aí a gente foi conversando e ela foi observando, foi vendo, descobrindo. O que acontece? Eu vejo que os pais mais antigos, de 40 anos para trás, eu acho que, né, de 40 anos não, de uns 35 para frente, que é uma idade que a gente teve uns pais mais severos, uns pais mais rígidos, né? E para trás isso, os pais estão mais querendo falar assim, não, vou fazer o contrário que meus pais fizeram. Meus pais foram muito rígidos, eles exigiram demais de mim, e eu quero fazer com que meus filhos não sejam, eu quero ser amiga dos meus filhos, né? Quero ser amiga, quero ser amigo, que é o que eu vejo que está estragando muito, o ser amigo dos filhos, tá? Porque os filhos estão perdendo o respeito pelos pais, eles estão tratando os pais de igual para igual, como se fosse o amiguinho da escola, e eles perdem totalmente o respeito, tá? Eles não estão tendo mais uma hierarquia dentro de casa, tá tendo muito problema desse jeito. Entendeu? Então, e aí é o tal negócio, a partir do momento que você não tem essa hierarquia, você não tem esse respeito com o seu pai, com a sua mãe, como que você vai tratar a sua namorada, a sua esposa? Você vai tratar tudo de igual para igual, não vai existir um respeito, né? Então, tá assim, uma geração difícil, complicado. Não é fácil, não. E eu não sei se você ou o Alexandre, assim, e quando... depois eu posso falar até da minha forma de olhar para isso e tratar, que é através da alquimia, mas mas assim, e quando cai uma ficha, assim, por exemplo, se tem um casal hoje, alguém que está vivendo uma história, e isso acontece num caos, a hiperconvivência que a pandemia trouxe, né, em 2020, com a hiperconvivência, os casais dentro de casa, as crianças dentro de casa, reaprendendo a conviver, e a quantidade de feminicídio, não foi de abusos também, de brigas, de perda de cabeça. Como é que você, quando cai essa ficha, qual é o primeiro passo para a gente retomar a sanidade? Qual é o primeiro passo para a gente tentar encaixar, focar de novo, enxergar sem tantas distorções? Eu acho que tá um negócio bem complexo, porque eu vejo que, assim, como juntou todo mundo, né, em casa, né, os maridos, a esposa, todo mundo trabalhando dentro de casa, e juntam os filhos, né, que eram acostumados, ou manda para a escola, ou alguém toma conta, começou a se deparar com várias falhas que foram
tendo no decorrer, falou, nossa, e agora? Isso daqui é o resultado do que a gente fez, né? Desse abandono, de largar muito, deixar por conta da escola, criar a escola da educação, a babá da educação, ou então a avó, né? Deixar na casa da avó. Então, assim, eu acho que eles estão se deparando exatamente com isso, com a falha, essa falta que teve dos pais, os pais mais presentes e dando impondo, porque não é fácil educar um filho, né, Dani? Não é simples. A gente tem que repetir 500 vezes a mesma coisa, e é uma coisa cansativa, desgasta, mas tem que ser desse jeito, não tem outra forma. Eu não conheço outra forma, que não seja a repetir muitas vezes, e até mesmo porque os filhos exigem muito, principalmente da mãe, né? Eles ficam provocando. Então, eu acho que essa falha toda foi vista muito bem nessa pandemia, né? Com todo mundo dentro de casa. Quando cai a ficha? Mas e quando cai a ficha? Fala, de repente cai a ficha, você olha para eu acho que agora é terapia, não tem o que fazer, é terapia. Criança na terapia, os pais na terapia, todo mundo. Mas e quando você não tem como bancar uma terapia? Se mesmo que você não tenha ação social, de repente você passou a conviver, por exemplo, o pai, você sai, o pai sai, os filhos estão na escola, de repente fecha todo mundo dentro de um espaço pequeno, espaços pequenos não são agradáveis, você como fala na sala, você está no quarto, você está trabalhando, e aí você precisa conviver, e os limites, e de repente você olha e diz assim, cara, minha vida é um caos, a minha família é um caos. Exatamente. E aí, quando cai a ficha, que isso aconteceu? Eu acho que, então, nessa situação, eu acredito que vai ter que tentar ser pela conversa, né? Não tem outro jeito. É tentar conversar, dependendo da idade das crianças também, mas é tentar uma conversa, tentar uma mudança, que é muito difícil isso. Não é fácil ter essa mudança de comportamento dentro de casa, fazer com que seu filho comece a te enxergar de uma outra forma. Impor regras num lugar que não existia, que geralmente a pessoa foi descobrir que era um caos. Falou, meu Deus, sabe, minha família é um caos, é uma bagunça, né? E agora eu tenho que retomar de algum ponto. Complicado, não é fácil não, né? É duro. Eu tô ainda vendo, depois ainda eu tô com outra coisa na minha cabeça. Alexandre, o que você acha? Como é que você vê aí? É complexo, né? A psicologia indiana é chamada de psicologia dos complexos, né? Ela tem esse apelido também. E o último, assim, o mais legal que eu gosto é a psicologia das profundezas, né? Mas essa profundeza, ela não parte de um coletivo. É óbvio que a gente olha do coletivo para o indivíduo, do indivíduo para o coletivo. E essa primeira coletividade que parece que nós nos tocamos é a alteridade do outro que nos relacionamos e a família, um coletivo ali. Aí, obviamente, o coletivo, quando está existindo num lugar, você vai acabar naturalmente se sentindo impelido a ocupar um espaço nesse grupo, né? Agora, quando a ficha cai, né? Quando a ficha cai, muita coisa já passou, muita água já rolou para a ficha cair. A ficha não cai antes de algo acontecer. Algo acontece, algo vem acontecendo, algo persiste a acontecer, só que você não está olhando, você está olhando para outro lugar. Em algum momento, isso aqui começa a gritar tanto que você para de olhar para aqui e olha para cá. E aí, quando você olha, nossa, eu não estava vendo que estava inundando o barco. Né? O barco está cheio de furo, eu nunca vi isso. Aí você se toca da realidade do tempo passado e daquilo onde você está inserido agora. E agora é remendo, né? Vamos remendar a situação. Né? Ou pula do barco, existem essas opções também. Né? Entendeu? Mas tem gente que, quando vê o furo, ao invés de partir para cima e tentar resolver, fica assim, nossa, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Já viu essa frase? Alguém tem que fazer algo? Quem foi o culpado? Quem foi o culpado do furo? Gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Quando a pessoa fala uma frase, alguém tem que fazer alguma coisa, ela se excluiu disso. Ela colocou-se fora de uma situação que ela está dentro e está clamando que alguém tome o partido da coisa e faça aquilo que ela está projetando, dizendo que tem que se fazer.
Então, geralmente, em administração, né, reuniões, quem dá a ideia acaba assumindo a responsabilidade de implantar a ideia, né? Já que você tem a ideia, então você faça. Você sabe fazer. Não é só ter a ideia e mandar alguém fazer, você vai lá e faz a vida funciona em ritmos diferentes. Então, lá no atendimento terapêutico, o mais importante na terapia junguiana é o indivíduo. E ele tem que tentar entender a realidade dentro dele, porque ele está provavelmente refletindo fora uma reação da realidade interna a um encontro interno que está mudando os valores dele. Algo está acontecendo dentro, que já estava acontecendo, ele está agregando os pedaços. O problema é montar o quebra-cabeça sem a visão da caixa. Sabe aquele quebra-cabeça de 5.000 peças? É difícil montar sem a visão da caixa. Se você não vê a caixa antes, você não sabe o que você está fazendo. Entendeu? Por isso que você precisa se deslocar para o olhar de cima. Você tem que ter um olhar imparcial. Você tem que primeiro fazer a pessoa olhar para ela, Sim. entender as pecinhas dela, onde poderia se encaixar os espaços que tem ela de encaixe, porque os espaços atraem coisas que ela nem sabe. Os espaços são vácuos, eu estou atraindo alguma coisa para encaixar aqui. Se eu não sei o que eu vou procurar, alguma coisa acha que tenha formato em caixa, mas não significa que a peça é da mesma cor. Né? Num quebra-cabeça gigantesco, tem peças que se encaixam, mas não é da mesma cor, não é do mesmo, no lago, né? Aquelas peças azuis e cinza escura, aí você bota uma vermelha e encaixou, mas não é da mesma cena. Né? Então, encaixar não significa que serve sempre. Né? O vestido apertado ele encaixa, mas ele não está servindo. Né? Então, é importante a pessoa olhar, entender, ser sensibilizada para ela como indivíduo participante, atuante, agente do meio, e depois a gente tem que ajudar ele a olhar o todo, tomar aquele afastamento. Agora olha isso tudo aqui, ó. Aí, porque ela precisa dar um choque entre a expectativa e a vida de fato. Dani, eu vou só um comentário aqui que você falou que realmente não é todo mundo que tem condições de pagar uma terapia e nem de colocar um filho, alguma coisa, mas conversar com uma amiga, uma tia, uma mãe, alguém por perto, porque às vezes o fato só de você conversar, você já está expondo, você está pondo isso para fora e você começa a perceber, você fala, nossa, começa a cair as fichas numa conversa. Quantas vezes você não está batendo um papo com um amigo, uma amiga, e você fala, nossa, eu não tinha percebido isso, olha o que eu estou fazendo. Então, uma conversa, às vezes, ajuda muito. Alguém que já tem filhos mais velhos, né? Uma madrinha. Mais ou menos. Mas aí eu vou completar, eu acho que assim, eu só acho importante, e foi até o que eu falei hoje para essa minha cliente, que eu atendi de manhã no consultório. Essa menina que está nesse caso, nessa relação dramática. Eu falei para ela, quando você conversa com um amigo, com uma amiga, quando você se expõe, é óbvio que você conversa com uma pessoa que não é da área de desenvolvimento humano, de saúde emocional, tal. Você conversa com o mapa de mundo dessa pessoa, né? É a percepção dessa pessoa. Então, muitas vezes, a própria pessoa fica envergonhada, porque ela chegou a primeira vez e diz, eu apanhei, eu briguei, ele berrou comigo, ela berrou comigo. Aí na segunda, aí na terceira, daqui a pouco, o próprio amigo que te acolhe te julga. Não é isso. Não, é isso também, mas tem um perigo maior nisso aí. Ativação de complexo. Você pega uma pessoa e vai se abrir com a outra, se a pessoa passou pelo problema, ao invés de ela te ajudar, ela vai te afundar mais, porque ela vai mergulhar junto com você no problema que ela já passou. Você vai ativar o complexo de uma pessoa. Exatamente. Isso aconteceu, inclusive, um caso assim, que eu posso relatar, que foi exatamente uma das minhas clientes de terapia, que estava recuperando o relacionamento dela, e a menina com quem ela divide apartamento, que foi super frustrada nos relacionamentos que ela teve anteriores, e particularmente traumatizada por um deles, ficava tentando convencer a minha cliente a procurar um psiquiatra, dizendo que ela tinha codependência emocional, porque ela estava tentando recuperar o relacionamento. Quer dizer, ela estava colocando a frustração dela e a fatalidade dela em pauta. É muito ruim. Eu vou dizer um exemplo mais perigoso ainda. Vou dar um exemplo que aconteceu, obviamente, só relatar assim genericamente, né? Uma terapeuta que na vida dela ela tinha sido abusada quando nova, recebido abusos de tio, primos, enfim, de namorados, homens, passou a vida assim.
virou terapeuta, ficou mais velha, cresceu, tratou, tudo mais. Ela recebe um paciente que passou pela mesma coisa que ela, e durante a terapia começa a ser contada. A terapeuta perdeu o lugar de terapeuta e assumiu o lugar da memória. A memória foi toda ativada do que ela passou, ela estava com a escuta ativa para o terapeuta, mas na hora o complexo vem, significa que não foi resolvido. Claro, que é o que acontece, que é o que acontece com uma galera que são os gurus da espiritualidade, que são pessoas que podem ser, porque assim, tem tudo a ver, essa sombra é só um recorte para reflexão, tá? A gente está vendo aí pessoas que tocam a alma humana com sabedoria e que têm um trabalho de desenvolvimento espiritual muito legal, mas que em algum momento alguma sombra não foi resolvida, e aí quando você vira, eles estão envolvidos em crimes sexuais, em abusos, mas que não exclui o fato deles serem pessoas numa caminhada espiritual. A gente tem que olhar para as nossas sombras. Para ter sombra, basta ter luz. Não se resolve porque você achou que resolveu. Não tem isso. Agora estou resolvido. Não tem isso. Você vai saber se isso resolveu quando você inesperadamente for confrontado com a coisa, aí você vai saber se resolveu ou não. Se você passou nesse teste ou não, né? Mas eu acho importante conversar, sim, e esclarecer, porque nós somos seres relacionais e nós precisamos dos nossos amigos. Mas a gente precisa escolher bem com quem a gente vai compartilhar as nossas reflexões. Senão, a gente pode sair pior do que a gente entrou. É por essa razão que nenhum terapeuta deve atender qualquer pessoa do seu nível de amizade, seu ciclo de amizade, convívio, amigos, família, familiar ainda piorou. Não pode, você não pode, você tem que passar para alguém, você não pode trazer para si a escuta profissional de alguém da família, porque você vai ser afetado. Exatamente, você tem que ter um distanciamento, né? Tem que ter um distanciamento, senão o distanciamento não vai ser possível, vai entrar num ciclo de ativação, um ativando o complexo do outro. Aí a terapia vira até arranca-rabo, né? Vai virar troca-tapa, sei lá. Então, o que eu penso, que a gente estava falando sobre como resolver a questão da hiperconvivência e de um relacionamento que, de repente, você cai a ficha que esse relacionamento ele tem muitas diferenças, ele tem muitos ruídos, e a pandemia colocou todo mundo dentro de casa. E como eu vejo, até em situações normais, que realmente, como o caso, como esse relato, né? De repente você está indo bem, 10 anos de uma convivência teoricamente bacana, e de repente a chave muda e você percebe que a pessoa que você ama está se distanciando, se transformou numa pessoa difícil de conviver, você está ali angustiado, querendo reconstruir a tua família, não quer abrir mão daquilo, enfim. Quando cai a ficha, eu digo que quem procura, a pessoa que procura ajuda, de alguma forma, ou que caiu essa ficha, ela tem uma lucidez diferente de quem está totalmente no vórtex. Né? Quem, de repente, caiu a ficha que o relacionamento está ruim, tem uma lucidez. Então, eu acho que a parte lúcida da relação, ela se torna, de alguma forma, responsável por um caminho. Então, por uma mudança, por um movimento. De repente, você está convivendo, todo mundo junto, e os filhos estão berrando com você, o teu cônjuge não está respeitando, não tá dividindo as tarefas, você passou a trabalhar dentro de casa e está acumulando função, e ainda, se for da escola antiga de relacionamento, a pessoa ainda diz, mas é a sua função fazer a gestão da casa, da escola, e a pessoa, e hoje em dia é muito comum, né? Os dois estão trabalhando porque os dois têm que manter o padrão, a qualidade de vida do arroz com feijão. Mas eu acho que a parte lúcida é a primeira que se torna consciente do processo e ela é a chave da mudança. Então, eu digo muitas vezes para quem me procura para um mapa, para fazer um mapa, e que está mal no casamento, eu falo, mas você está buscando uma orientação. Então, eu acho que tem que começar por você mesmo. Dani, eu preciso me separar agora. Não, você não precisa se separar agora. A separação não é assim. A ideia da separação, você precisa determinar uma data para você se separar. Você não precisa trazer mais angústia, você não precisa fazer nada de forma precipitada. De cabeça quente, a gente não resolve as coisas. Os seus filhos não vão mudar de A para B. Se você promover uma mudança de sorte, você ainda pode
fraturar mais o processo. E aí, na pandemia, quando me ligavam com situações muito complicadas, eu dizia assim, experimenta uma outra forma. Eu trabalho com prana, como a Cecília trabalha com mesa, não é o caso do Alexandre, que trabalha desintegrando energias mal qualificadas, mas isso dá um alívio. Só que energia, gente, a gente vive numa dimensão de energia, você pode desintegrar uma energia mal qualificada e trazer uma paz para aquela casa. Mas daqui a pouco, o pensamento, o comportamento circular, repetitivo, excessivo, volta tudo. Mas você tem pelo menos uma brecha para começar a atuar. Sim. Então, eu acho que a mudança ela começa pela parte que está buscando orientação. É porque muitas pessoas me perguntam isso, não sei se perguntam para você na crise. Eu preciso mudar. Tudo bem, precisa mudar, mas tem que ser agora e tem que ser correndo. Então, eu acho que assim, esse relato ele também conta uma experiência que eu achei positiva, entre outras coisas, mas que assim, a separação aconteceu quando ele se sentiu forte para fazer o movimento. Quer dizer, o tempo dele, não é o tempo cronológico, mas o ciclo dele fechou ali o processo. Uma hora ele falou, minha crença pelo casamento tem uma manutenção dos filhos, porque eu tenho que aguentar um comportamento que não me representa, porque eu não quero conviver com a minha estima baixa, me sentindo desqualificado, me sentindo menor, me sentindo desvalorizado. Não quero mais. Então, ele conseguiu promover a mudança dele. Então, do momento que você percebe que as coisas não estão bem, uma separação, rupturas, cortes secos, a não ser que sejam situações realmente gravíssimas, mas, assim, você precisa... É um processo para que ele fique bem acabado. Nada pior do que uma ponta inacabada que você leva para outras relações. E eu acho que essa a gente está falando sobre várias coisas, mas que está tudo dentro de um encadeamento, né? É o reconhecimento de uma relação que tá cansada, o tempo que você determina isso, o que você vai fazer com os filhos. As pessoas que, quando eu atendo algum problema de separação mesmo, as pessoas acham que elas vão se separar em uma semana, um mês, vai resolver tudo. Eu falo, não, calma, não é assim. Primeiro você tem que pensar, descobrir, aí tem muita coisa para você pensar e resolver antes da separação. Né? Eu lembro de um caso que eu atendi, que a moça falou assim, não, mas eu preciso resolver isso. Eu falei, não. Tanto é que, assim, demorou um ano essa separação. Até ela tomar consciência do que ela queria, do que ia ser melhor para ela, como que ia ser toda essa separação. Né? Então, aí eu lembro do dia que ela me ligou e falou, agora eu estou preparada para me separar. Eu falei, então tá, então vamos trabalhar isso. Mas não simplesmente querer se separar em uma semana, um mês e resolver tudo como se o problema fosse acabar. Não acaba, né? Pelo contrário, você arruma outro problema. Então, por isso que a pessoa tem que parar, pensar e meditar. A meditação. Né? Mesmo você fazendo isso tudo, eu pensei aqui numa coisa que eu falei, que a gente trabalha com energia, mas mesmo trabalhando com energia, se você não trabalha complexo, se você não trabalha padrões, Volta, exatamente. Você repete, você vai arrumar um outro namorado, aí você fica com o mesmo problema. Você vai repetir. Então, esse mergulho nessas águas aí, nesse mergulho nessa sua história, na sua história, na sua biografia, para poder fazer a tal provinha, porque senão a vida vai ficar te testando até o dia que você aprender. E aí a gente também falou sobre isso. Quantos relacionamentos você vai ter que viver, quantas situações você vai ter que repetir até a hora que a tua ficha vai cair e para você dizer o que é capaz, o que você pode, dentro dessas mudanças, o que você pode aproveitar ou não, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí, Alexandre? Você nem foi massacrado hoje. Se a pessoa que você ama ou quer, deseja, não é mais aquilo que você deseja, então por que você continua querendo que ela volte a ser? Entendeu o ponto? Não é quem assume para si o instituto da relação sempre vai culpar o outro por quebrar a sua expectativa, mas nunca vai dizer
que a sua expectativa é que está tentando dar forma para o outro. Do outro, né? Quem dá a forma, formata, aprisiona. Então, tem que tomar cuidado, um dos conselhos que eu daria para esse rapaz, esse jovem, o relacionamento, quando passa a ser você agir como uma empresa, você começa a ser gerente das funções da família e começa a medir as pessoas por sua participação nesse empreendimento. Só que relacionamento é muito complexo, não é pautado como uma empresa. Então, a pessoa não tem um cargo a ser cumprido, como você falou, colado lá na geladeira, o que cada um tem que fazer. Então, sempre é projetivo, tem que tomar esse cuidado. Esse é o grande cuidado, e é aí que é o fator de felicidade, de sucesso ou não de um indivíduo dentro de um relacionamento. Ele tem que estar olhando para a descoberta do outro, tentar admirar o que se apresenta do outro, e não o quão o outro pode atender da expectativa dele. E o que a gente mais vê, na maioria das vezes, é essa medição. A pessoa está tentando achar alguém que cumpra o job description, o papel. Por isso que eu falei lá no primeiro episódio sobre o LinkedIn. Né? Você tem na sua ideia alguém que vai fazer isso, que vai ser assim, que vai ser assado, que não sei o quê, e aí você passa olhando o mundo, medindo quem se encaixa nisso. Né? O conhecimento passa a ser, o conhecer do outro passa a ser não descoberta, passa a ser recrutamento. E a gente tem que tentar se esforçar para sair disso. Essa seria o meu conselho para esse caso de hoje. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, antes da gente ir para a reta final. Eu atendi uma pessoa, um homem, atendo poucos homens, mas eu atendi um homem, ele tem 56 anos, e olha o que ele me disse. Estou solteiro, e eu decidi que eu não quero completar 60 anos sozinho. Decidiu. Ele decidiu, ele falou, eu não quero envelhecer sozinho. Então, eu estava pensando, eu encontrei uma pessoa que eu acho que tem a ver com o meu perfil, porque aí dizem, os judeus são assim, né? Eles buscam um casamento, uma união por afinidades, e também para manter aquela cultura, né, ali. Então, ele falou, e dá certo. Ele falou dos 20 anos, e ele falou, eu não quero mais assim, o romance. Eu entendi no meu relacionamento que eu quero paz e eu quero uma boa convivência. E eu olhei para ele e disse, e tudo bem, você acha que você não vai se apaixonar mais, que não corre o risco dentro desse acordo aí, você ser solapado pela vida, de repente você tem uma paixão quando você menos espera, até porque retorno de Saturno, né? 56 anos é a segunda grande prestação de contas da nossa vida. Ele disse, não, estou muito consciente. Eu disse, então tá bem. Como diz a Bellen, né? Deixa o medo de lado e vá com alegria em direção ao seu futuro. E tem a ver com essa questão do relacionamento. O relacionamento, ele não é uma instituição, ele não é o LinkedIn. Não é um LinkedIn. Mas eu achei engraçado esse contraponto, esse raciocínio de uma pessoa que traz uma experiência de vida e que, de repente, fez uma escolha. Mas é óbvio que ele está pensando de maneira errada, né? Ele está projetando uma maturidade. Ele está projetando uma maturidade que não deu certo. Eu vejo ele uma pessoa racional, que não quer sofrer por causa do amor. Para ele, o amor é uma coisa que faz ele sofrer e faz ele ficar cego. Então, ele falou, não quero mais isso. Eu quero uma pessoa, eu quero ser coerente, ter uma pessoa do meu lado que combine comigo e que dê paz, principalmente isso. Olha aí, ele está querendo eliminar a vida, né? Ele quer ter alguém, ele quer ter uma empregada que transe com ele de vez em quando, que ouça as histórias dele, que saia com ele, que ele chame de relacionamento. Mas se essa pessoa tiver vida própria, ele vai fazer para ele um incômodo. Por que você acha que ele quer ter uma empregada? A maneira de dizer, ele quer ter alguém no controle dele. Você acha? Eu não achei isso, não. Pelo relato, sim, porque ele não quer se expor ao relacionamento do outro, né, onde ele sofre. O outro causa sofrimento. Então, elimina o que sofre. Aí eu quero uma amizade colorida.
Ele quer uma convivência onde tem uma parceria. Mas não é isso que se quer num relacionamento? Sim, mas ele colocou de uma forma para Dani que se ele colocasse o amor em primeiro lugar, ele ia sofrer. Então ele falou assim: vamos combinar vamos combinar todo o trato primeiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele está mal orientado sobre... ele tá mal orientado sobre o que é esse amor, né? Porque ele está entendendo a paixão faz ele ficar cego, ele acaba se envolvendo e ele sofre porque ele é frustrado na paixão que ele se envolve. Entendi. Então tá. Bom, hoje é o meu dia, né, de dar a dica do dia, a técnica. Quero ver se vocês concordam com isso. É o seguinte, eu acredito, é uma prática que eu faço normalmente para também todos os assuntos da minha vida, que é a análise do meu estado atual. Então, eu acho que todo mundo um dia tem que se perguntar como eu estou hoje, como eu me sinto hoje. E o que eu quero? Então, qual é o meu centro? Faz análise do seu estado atual. Então, se o assunto é relacionamento, como eu estou hoje dentro do meu relacionamento? Como eu me relaciono com o meu parceiro, com a minha parceira? Faz uma prestação de contas. A gente tem uma parceria, como está a nossa afinidade, como está a nossa troca intelectual, como está o nosso tesão, como está a nossa... como estão os nossos projetos. Dá uma olhada nesse lugar com carinho, porque é isso, é um reconhecimento do teu processo, das tuas satisfações, das suas insatisfações. Você só pode entender também aonde você quer chegar, o que você deseja, porque eu acho que também tem a ver com esse caso num determinado momento, né? Que a gente falou hoje. O que aconteceu com essa pessoa que ela perdeu tanto a admiração, que ela se frustrou, que ela quis sair. Eu sinto uma questão de raiva, inclusive porque ela saiu por um movimento de vício. Ela não saiu porque ela foi fazer um negócio hiper saudável, ela foi para um processo autodestrutivo. Então, quando você olha para você com amor e com carinho, quando você se entende dentro daquele assunto, fica muito mais fácil você a gente se deslocar. Tudo bem, eu sei que a gente não é uma empresa, isso não é um plano de negócios, e uma análise, ela não precisa ser um memorando, mas é um lugar de autoconhecimento. Sim. E aí eu diria assim, olha para você, faz análise desse estado e vê o que você deseja para a sua vida. O desejo não significa controle, não significa que os meios justifiquem os fins, que você vai prejudicar todo mundo, ou ser tirano para chegar naquele lugar. Mas aí você pode entender até o teu nível de insatisfação. Então, eu faço isso de vez em quando para relacionamentos muito conturbados, e aí vem da pessoa, eu queria que tivesse respeito, eu quero trabalhar com culinária, mas se eu partir para uma outra profissão, eu não vou ter apoio do meu parceiro, porque eu ganho mais sendo produtora. Então, eu deixo de investir em mim por falta de parceria. Então, assim, é importante identificar os pontos que estão distantes. Não é o verdadeiro, não é o errado, mas tem que ter um acordo, né? Às vezes você vai chegar para o cara e vai dizer, tudo bem, eu levo em consideração a sua opinião, a gente está aqui juntos, organizando uma casa, chegando junto nas despesas, o momento é assim, é assado, mas eu quero em algum momento tirar um ano sabático para eu experimentar esse processo, eu vou me organizar para isso. Porque a gente vive uma relação, como o Alexandre diz, que o ideal é que seja orgânica, mas quando a gente está dentro de um processo, a gente tem uma parte administrativa, se a gente divide as contas de uma casa, se a gente tem compromissos, né? Não dá para simplesmente um dia chegar e falar assim, olha, vendi a geladeira porque eu resolvi comprar um violão, né? Tipo, você deixou todo mundo, né, sem geladeira? Então, assim, eu acho que a análise do estado atual é um primeiro passo, é um dos passos mais importantes, até antes de você desintegrar ou escrever aquela história também que a Cecília propôs. Eu acho que, assim, até para você entender se você vai arejar, como o Alexandre falou, sair do seu núcleo para poder abrir aí a tua energia, a tua mente, espairecer, né?
faz análise do teu estado atual e vê mais ou menos aonde você gostaria de chegar. Fica muito mais fácil para dialogar. Eu acho que pode ser uma boa ferramenta para dialogar. É isso. Bom, chegamos ao fim da roda de relacionamentos do Jardim Místico. Eu queria agradecer a presença de vocês. Mandem as suas mensagens, as suas críticas. É importante para a gente poder saber se vocês estão gostando e também compartilhem histórias, casos, para que a gente possa conversar aqui com muito amor, com muito carinho, sempre com esse objetivo de ampliar o campo de visão, né? De trazer uma consciência, uma nova percepção. Muito obrigada e vem com a gente. Até a próxima segunda às 20 horas.